E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. A coisa de algumas semanas atrás, um inscrito aqui no meu canal escreveu com uma dúvida, eu nem me lembro em que vídeo ele fez isso, mas ele escreveu falando: professor, eu sou portador de uma válvula cardíaca artificial, fiz uma troca de válvula, é uma válvula mecânica, eu estou pensando em começar a nadar. Posso nadar? Ele fez uma pergunta dessa. E eu, quando eu li a pergunta, eu achei uma pergunta de muito potencial, então eu decidi fazer um vídeo a respeito disso. Eu falei, as melhores aqui viram vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre válvulas cardíacas e atividade física. É uma coisa que muita gente tem problema de válvula aí, né? Desde os problemas mais simplesinhos até os problemas mais graves, eu vou falar disso. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Então vamos começar. Eu sou professor, não sou médico, portanto vai ser um bate-papo aqui de um professor para os seus alunos, para os seus inscritos. Eu não sou médico, não vou dar uma aula hiper especializada não, vou tentar falar de maneira muito simples e muito acessível a todos. Válvulas cardíacas, vamos começar pela definição, são estruturas que o nosso coração tem que regulam o fluxo de sangue dentro do coração. Nosso coração é uma estrutura muscular com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e que ele tem que receber sangue de um lado, sangue arterial, o lado esquerdo, e do lado direito, o lado sangue venoso. Ele tem que encher os átrios, depois esse sangue tem que passar para os ventrículos e ser bombeado. Né? Do lado esquerdo, bombeado para todo o corpo, e do lado direito, bombeado para o pulmão, para ser oxigenado. Então, nosso coração, ele é um músculo que ele tem cavidades que precisam se encher e bombear de maneira assim muito coordenada, essas coisas todas, para fazer o sangue circular no nosso corpo por onde ele deve circular. Então você imagina, essas válvulas, elas exatamente regulam esse fluxo. No átrio, no ventrículo, para o corpo, para o pulmão, são elas que controlam isso. Elas, em última essência, controlam isso. Então é fácil perceber que um coração com válvulas eficientes e sadias é um coração eficiente e sadio. Um coração com válvulas ineficientes, com válvulas doentes, é um coração ineficiente e doente. Não precisa nem falar nisso. Então a gente tem pelo menos 4 válvulas, que eu vou citar aqui o nome apenas para vocês saberem, as mais importantes que a gente tem, que é a válvula aórtica, a válvula pulmonar, a mitral e a tricúspide. São nomes só para vocês irem se familiarizando, apenas para irem se familiarizando. Agora, qualquer mau funcionamento dessas válvulas, de uma que seja, ocasiona o que a gente chama de valvulopatia, ou seja, uma doença das válvulas. Essa valvulopatia, quando ocorre de maneira significativa, ela pode ocasionar falta de ar, cansaço excessivo, não só para quem está fazendo atividade física, mas mesmo para tarefas bem cotidianas. E o exame mais usado, o único exame mais preciso para se detectar esse tipo de coisa é o ecodopplercardiograma. Olha que nome bonito, né? É ele que detecta o funcionamento das válvulas, qual válvula está boa, qual que não está, e em que grau ela não está boa e qual é o que pode ser feito a respeito disso. E aí é preciso ser dito que há valvulopatias, quer dizer, há problemas de válvula que, apesar de bem diagnosticados e bem estabelecidos, não indicam uma solução cirúrgica. Tem gente que tem problema de válvula que trata com remédio só. Então, quando é um problema relativamente pequeno, os médicos não fazem cirurgia. Vamos lembrar que uma substituição de válvula, seja ela qual for, é uma cirurgia de peito aberto e de coração aberto. Então implica um risco muito grande. Ainda mais se for um indivíduo já com uma certa idade, é uma coisa complicada. Então os médicos fazem essa avaliação muito bem feita para ver se vale a pena fazer cirurgia, e se for para fazer cirurgia mesmo, qual é o tipo de cirurgia que precisa ser feita, porque as cirurgias são delicadas.
Então, existem valvulopatias, principalmente se o paciente é totalmente assintomático, é aquela coisa que pega só quando faz algum exame mesmo, tal, e o paciente fica até surpreso, acontece muitas vezes, né? Você é surpreendido por um diagnóstico assim. E há casos em que o médico fala, não, mas nós vamos tratar com essa medicação só e pronto. Agora, tem casos em que não, tem casos em que vai ser necessário uma solução cirúrgica. Bem, e aí existem 3 tipos de solução cirúrgica. O primeiro tipo é uma valvuloplastia. Valvulopatia é a doença. Valvuloplastia significa que o médico vai abrir o coração do paciente e vai fazer uma mexida na própria válvula do paciente. Então a válvula pode ter, sei lá, uma estenose, uma diminuição da sua passagem, e o médico vai melhorar a passagem do sangue, a válvula quando tem que fechar, porque a válvula é aquela estrutura que tem que abrir na hora certa e fechar na hora certa, abrir na hora certa e fechar na hora certa, né? Tem que abrir para deixar o sangue passar e fechar para não deixar ele voltar. A válvula funciona assim. Então, às vezes o médico pode fazer uma valvuloplastia para melhorar a entrada de sangue, fazer uma valvuloplastia para melhorar esse fechamento da válvula, pode ocasionar uma coisa dessa, e a válvula do próprio paciente. Das intervenções cirúrgicas, essa é a melhor, né? É o melhor dos mundos, porque é a válvula do próprio paciente. Agora, às vezes a válvula está num estado que não é possível fazer essa valvuloplastia, é necessário uma intervenção cirúrgica, e aí lança-se mão de substituição da válvula. Primeira opção que se tem é de válvulas biológicas, válvulas de doadores ou válvula de porco, que é um animal muito semelhante. O coração do porco é um coração semelhantíssimo ao nosso, né? E muitos tecidos são usados, não é só válvulas cardíacas, mas as válvulas cardíacas de animais, assim, de animais como porco, é muito usada nisso. E a gente usa-se fazer a substituição. Tira aquela válvula que está muito ruim e que uma valvuloplastia não resolve e coloca uma válvula dessa. O problema é que essas válvulas de tecido biológico, elas têm um prazo de validade, que fica por volta de 10 anos. Então veja, é uma solução que tem prazo de validade. Cada 10 anos você vai ter que fazer uma cirurgia dessa. Se eu já falei aqui que é uma cirurgia de peito aberto e de coração aberto, veja que é uma opção que tem que ser muito bem estudada para fazer esse tipo de coisa. E tem um último caso, que é a necessidade de fazer uma substituição de válvula. A valvuloplastia não resolve e vamos colocar uma artificial, que são as válvulas de titânio, as válvulas de silicone, as válvulas até impressas. Hoje em dia tem impressora que imprime válvulas, uma coisa interessante. Fiz uma pesquisa aí, tem válvulas de todo tipo. Essas válvulas, elas são muito mais longevas do que as válvulas de tecido biológico. Isso é muito bom, né? Você pode pôr uma válvula dessa, ela tem uma vida muito mais longa do que a válvula de tecido vivo. Ocorre que essas válvulas artificiais, elas têm um problema que é a formação de coágulos. E esses coágulos podem trazer consequências muito importantes. Então, o indivíduo tem que tomar anticoagulante. Existe um coagulante, o anticoagulante, que é o Marevan, que tem válvula aí, o meu inscrito aqui que falou, não sei se você toma esse, né, que você tem uma válvula mecânica, né, e talvez você tome esse anticoagulante. Então, o indivíduo que tem uma válvula artificial, ele normalmente tem a função de coagulação dele deprimida, ou seja, a coagulação dele é complicadinha. Ele toma anticoagulantes para que a válvula funcione sem fazer coágulos. Isso significa que ele tem que ser uma pessoa que tem que ter muito cuidado para não se machucar, porque a coagulação do sangue para ele é difícil. Quando ele for fazer, por exemplo, uma intervenção no dentista, uma extração, por exemplo, tem que avisar o dentista. Existem casos até que tem que se suspender essa medicação anticoagulante para poder fazer uma extração de um siso,
alguma coisa do gênero assim, né? Até para fazer um acesso importante, vai fazer um acesso venoso aqui para fazer um exame, alguma coisa. Então, toda intervenção que ele for fazer onde a capacidade de coagulação do sangue é relevante, ele tem que avisar que ele está tomando esse anticoagulante, porque ele tem uma válvula artificial. Então esse é um cuidado que os indivíduos portadores de válvula precisam ter, né? E diz que a regulagem da dosagem desse medicamento anticoagulante é uma coisa delicadíssima, delicadíssima, muito personalizada e delicada. Tem gente que até fazer o ajuste correto da dose tem que fazer exames semanais, às vezes até diários. Faz exame de coagulação, eles chamam de coagulograma, né? Faz um exame de coagulação nisso para poder fazer o ajuste muito preciso. E esse ajuste é muito delicado. Ele pode variar de acordo com o tempo muito quente ou tempo muito frio. Isso pode influir na dosagem. A alimentação influi, você tem que manter uma alimentação bem reguladinha, porque a interação do medicamento com a alimentação é uma interação importante, e você tem alimentos que vão diminuir a ação dessa medicação. Então é uma solução que também tem seus problemas, também tem as suas particularidades, e você tem que ficar atento. Então, portadores de válvulas cardíacas mecânicas, que é o caso desse meu inscrito aqui, regulação bem precisa da dosagem do seu anticoagulante e uma vida bem reguladinha e uma vida de cuidados para não se machucar, né? Nada de fazer esportes radicais, essa coisa toda, né? Não pode ser, né, a questão dos traumas, essa coisa toda, porque a coagulação dele é deficitária por conta disso, né? Agora vamos chegar aonde eu quero chegar sempre, na atividade física, na natação. Um indivíduo que tem esse problema de válvula, problemas de válvula, sejam eles quais forem, e que tem essa solução, principalmente as soluções cirúrgicas, que é o caso desse rapaz que me escreveu. Pode fazer atividade física? Pode nadar? Pode e deve. Pode e deve. E há duas razões boas para isso. Primeira coisa é que quando o indivíduo faz, claro, você vai fazer uma atividade física modulada para as suas capacidades, conduzida por um profissional, monitorada até com frequencímetro, se for o caso, e respeitados os parâmetros que o seu cardiologista estabelecer. Você vai fazer essa atividade física muito específica para o seu caso. Fazendo essa atividade, a primeira coisa que vai acontecer é que a resistência vascular periférica de um indivíduo ativo, ela é menor. O coração tem que fazer menos força para bombear sangue, para esse sangue chegar até a periferia do corpo, periferia, as extremidades dos membros, esse tipo de coisa. Então a resistência vascular periférica é menor e o esforço cardíaco também é menor. Então é interessante que o indivíduo pratique atividade primeiro por essa razão. E a segunda razão é aquela que a gente já até sabe, que é a eficiência do batimento cardíaco melhora, principalmente o ventrículo esquerdo. O coração de alguém que não é sedentário, que é ativo, é um coração mais eficiente nos seus batimentos. As fibras cardíacas são mais fortes, o ventrículo esquerdo sofre até uma pequena hipertrofia, até consegue bater com mais eficiência, e isso é bom. Isso ajuda a válvula no seu funcionamento a mandar sangue de maneira mais eficiente para o corpo. Então, a atividade física sim é recomendada, e a natação muito mais ainda, porque a natação é praticada na horizontal, né? O esforço cardíaco é sempre menor, e é um esporte que dificilmente tem trauma. O nadador precisa tomar cuidado, só evitar fazer virada olímpica, para não bater calcanhar na borda. Muito cuidado com as raias têm aquele engate metálico com um tensionador, cuidado com essas peças metálicas que estão dentro da água para fazer esse tipo de coisa. Procurar turmas menos lotadas, que tem menos gente, para evitar trombada, tromba com um, tromba com outro. Às vezes o outro aluno é uma moça, está usando um anel, está usando uma aliança, apesar que não deve, né? Está usando uma bijuteria, alguma coisa, pode arranhar, pode fazer um corte, pronto, já é problema, né? Então fica atento para esse tipo de coisa.
Tá bom? Eu espero ter respondido esse meu inscrito aqui no canal, né? E espero ter sido claro com relação a essa história das válvulas cardíacas, tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui, por favor. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. As minhas inscrições continuam crescendo de maneira orgânica, devagarzinho, na minha. Eu nem reclamo tanto mais, sabe? Eu estou com um número de inscritos que permite ainda que eu responda praticamente todos. Eu acho isso muito bom. A minha interação com os meus inscritos, o pessoal que me inscreve, é muito boa. O pessoal me encoraja bastante, o pessoal dá sugestões, o pessoal faz testemunhos muito bacanas de coisas que estão acontecendo com ele. Eu me sinto muito lisonjeado, eu me sinto muito estimulado, me sinto realizado mesmo como profissional de educação física. Então eu nem quero que cresça talvez muito esse público não, eu estou podendo dar conta, eu estou achando ótimo, tá bom? E continue mandando para cá sugestões como essa aqui, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau.